Diretrizes curriculares para o ensino de 9 anos. Nós falamos na primeira parte a respeito de alguns aspectos das diretrizes curriculares para o ensino de 9 anos, os princípios que norteiam, enfim, alguns aspectos importantes, e agora na segunda parte nós vamos falar de alguns outros aspectos. Um dos aspectos importantes é a duração. A duração do ensino de 9 anos, o próprio nome já diz, né, são 9 anos, inicia-se aos 6 anos de idade, a criança tem que ter completado os 6 anos de idade até 31 de março daquele ano, ano em que ela vai ingressar na escola. Se ela completar 6 anos após 31 de março, ela continua na educação infantil e ele termina aos 14 anos de idade. Mas ele continua para as crianças, ele é possível frequentar para as crianças que têm mais de 14 anos e que por algum motivo não tiveram a oportunidade de frequentá-lo na idade certa. O inciso primeiro reporta que é obrigatório a matrícula no ensino fundamental de crianças então que completaram 6 anos, como eu falei anteriormente, até 31 de março em que ocorrer a matrícula, né, nos termos da lei vigente no país. E as crianças que não completarem os 6 anos, então elas continuam na educação infantil. No inciso terceiro, fala a respeito da carga horária anual, que é de 800 horas e devem ser distribuídas em pelo menos 200 dias letivos do trabalho escolar, do período letivo escolar. O currículo do ensino fundamental, ele é entendido nessa resolução de 2010, que foi a última resolução, como sendo constituído das experiências que a criança traz, que a criança vivencia, das experiências que a criança tem na sua história de vida, na sua história vivida, e que se traduz em torno do conhecimento que será integrado na escola. Essas experiências serão permeadas pelas relações sociais que se estabelecem na escola entre os diversos pares, né? O professor e a criança, as crianças e as crianças, e sempre buscando articular essas vivências e esses saberes dos alunos, aqueles saberes que eles trazem, aqueles conhecimentos que estão acumulados ao longo da sua história social, da história pessoal, da história psicológica, e sempre contribuindo para que essa criança evolua, para que essa criança transforme, para que essa criança construa uma identidade própria, a identidade dela, que será então construída nesse coletivo social escolar e que será transferida para a vida dela como um todo. O currículo também, ele reporta a respeito das experiências, que as experiências escolares, elas abrangem todos os aspectos do ambiente escolar. Então, tudo que a criança vivencia na escola faz parte do currículo escolar. As brincadeiras, as atividades em grupo, as atividades individuais, os passeios, as visitas exploratórias, as visitas em museus, tudo. Ela entrou para dentro da escola, aquilo tudo faz parte do currículo escolar dela. E esse currículo é aquele currículo que está no plano de ensino, que está no projeto pedagógico da escola, como a gente falou lá na primeira parte, né? Essas diretrizes, elas norteiam o projeto pedagógico da escola. Então, esse currículo é o currículo que está lá descrito no projeto pedagógico, no plano de ensino do professor, no plano de aula do professor, trazendo aquilo que as políticas públicas determinam, de conteúdo que a criança tem que aprender, e esse é chamado currículo, é a parte explícita do currículo, é chamado currículo explícito, mas também tem o que a gente chama de currículo implícito, que são todas as relações que acontecem fora dessas questões acadêmicas e que também contribuem sobremaneira para o conhecimento, para o desenvolvimento, para o conhecimento dessa criança e principalmente para o conhecimento social dessa criança e para o desenvolvimento social, para o autodesenvolvimimento dela, para o desenvolvimento afetivo, para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento da personalidade dela. Dentro desse currículo explícito estão o quê? Os valores, as atitudes, a sensibilidade, a orientação de conduta, a moral,
que são trabalhados a partir dos conhecimentos, junto com os conhecimentos, estão integrados aos conhecimentos por meio das rotinas acadêmicas que são propostas para o aluno, por meio das atividades com seus pares, nos seus grupos, dos rituais que são apresentados de trabalho, no próprio convívio da criança, ali integrando, brincando, trocando experiências, nas festividades, como eu falei anteriormente, nas visitas, no museu, no recebimento de uma visita na escola. Ou seja, essa organização e esse tempo do espaço educativo que a escola faz para o acolhimento e para o desenvolvimento da criança, os materiais que eles utilizam, o próprio recreio, né, que é o intervalo, enfim, todas as experiências proporcionadas pela escola, no espaço escolar, ela compõe o currículo escolar dessa criança. O artigo 12 reporta que os conteúdos compõem a base nacional comum e a parte diversificada, e tem origem nas disciplinas científicas, ou seja, elas não vieram do nada. Então, essa fala, esse argumento, né, das relações sociais, de outras vivências que não acadêmicas, que não escolarizadas, que não de conteúdo propriamente dito, também fazerem parte, todas elas, tanto as acadêmicas quanto não, elas vêm de bases científicas, das linguagens, das diversas linguagens que sempre existiram no universo escolar da criança, do mundo do trabalho, né, não só do trabalho fora, mas do trabalho deles em grupo, da cultura, da tecnologia que vai mudando, que vai sendo inserida no ambiente escolar. A escola, tanto ela é influenciada pela cultura, quanto ela influencia na cultura. Essa parte diversificada conta também com a parte artística, as atitudes esportivas e corporais, o trabalho de corpo, de movimento, né, que implica numa educação para a saúde e incorporam saberes que advêm das diversas formas de convivência que a criança traz para a sala de aula, das suas famílias, dos seus pares, dos seus conhecidos, dos movimentos sociais, das relações que a escola tem com o exterior, da cultura que essa escola tem, da regionalidade que ela tem, porque apesar das diretrizes serem políticas que, vamos dizer assim, norteiam o território nacional todo, nós não podemos esquecer que cada região do Brasil é uma região diferente, e essa singularidade regional, ela precisa também ser respeitada. A experiência do docente, como é que é o cotidiano dos alunos. Então, se a gente comparar uma escola da zona rural com uma escola da zona urbana, eles funcionam diferente. Uma escola que tem tecnologia de ponta, uma escola que não tem, eles funcionam diferente. Então, cada escola tem suas características próprias, né? Esses conteúdos a que se refere esse artigo 12, eles são constituídos por componentes curriculares que se articulam entre si. Eles são interdisciplinares, que são as línguas, né, a língua portuguesa, a matemática, ciências, a natureza, ciências humanas, né, entre aí as plantas, a biologia. Essas áreas de conhecimento favorecem a comunicação não só entre as áreas de conhecimento, mas também entre os diversos pares que precisam se comunicar para se entender e para formar os seus próprios referenciais culturais. E volto a dizer, isso vai muito de acordo com a região, muito com os costumes, muito com as tradições daquele local. A base nacional comum e a parte diversificada, no artigo 14, estabelece que o currículo deve abranger obrigatoriamente a língua portuguesa e a matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, a realidade social e política. Então, aquilo que a gente falou lá atrás dos princípios políticos, não é nada de política partidária, mas sim da política da criança como indivíduo, como sujeito de direito, como sujeito de dever, especialmente as questões políticas e sociais do Brasil,
o ensino de arte, a educação física e o ensino religioso, que é facultativo. Esses conteúdos, esses componentes, esses conteúdos, essas disciplinas, elas estão organizadas em relação às áreas de conhecimento. Então, língua portuguesa é a língua materna para a população indígena, as línguas estrangeiras modernas, arte, educação física, depois tem matemática, que é ciências da natureza, ciências humanas, história, geografia, ensino religioso. O inciso 2 desse artigo, ele relata que o ensino de história no Brasil, ele leva em conta as contribuições das diversas culturas, que a gente falou na parte 1, que o Brasil tem, por conta de toda a imigração de pessoas, de etnias, de culturas diferentes, que a gente teve aí ao longo dos séculos e séculos na formação da nossa população, da população brasileira. Especialmente deve levar em consideração então os diversos, que são os indígenas, né, que tem uma cultura diferente, que precisa ser respeitada, que precisa ser considerada, o africano, que trouxe sua cultura e permanece no Brasil ainda. Muito dessa cultura africana ainda está no Brasil, isso deve ser respeitado. E a europeia, que também esteve e está no Brasil muito fortemente. A música vamos dizer assim, é um conteúdo que constitui-se como obrigatório, mas ele não é exclusivo do componente do currículo de artes. Então não é só no currículo de artes. Eu posso usar música na língua portuguesa, eu posso usar música em ciências, eu posso usar música em história, eu posso usar música em matemática, eu posso usar música em artes. E nas artes também não está só música, está o teatro, o cinema, a dança, as artes visuais, as artes gráficas, enfim, todo tipo de arte está, vamos dizer assim, dentro do que é chamado de artes. E a educação física, que é um componente obrigatório, né, do currículo do ensino fundamental, e deve ser previsto na proposta pedagógica da instituição, como um currículo que privilegia a ação da criança, que privilegia o movimento, a psicomotricidade da criança, porque é fundamental a criança se movimentar, interagir, usar o corpo como forma de aprendizagem, forma de integração com o outro e com os objetos de conhecimento com os quais ela vai travando contato ao longo aí da sua escolarização básica.